Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, mais uma vez estamos aqui hoje para dar sequência então ao nosso curso de programação em PIC, utilizando o MicroPascal. Então pessoal, vamos então dar sequência hoje. Hoje nós vamos estar falando um pouco mais sobre o comando if, né? E explicando também sobre o composto desse comando if, que é o else, né? Que é o do contrário do if. Então vamos falar hoje desses detalhes aí. E vamos começar também falando hoje um pouco sobre alguns loop, o loop while, né? O loop for e o loop repeat. Se der tempo, né pessoal? Porque às vezes fica meio apurado o vídeo, então às vezes não dá tempo. Mas então é isso pessoal. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês por estar seguindo a gente aí. É uma honra muito grande de a gente estar fazendo um vídeo para vocês, pessoas íntegras, pessoas bacanas, pessoas de muito grande respeito, né, que está respeitando a gente aí. Fico muito honrado de estar ministrando esses vídeos para vocês aí. E é isso pessoal, se vocês precisarem de qualquer dúvida, se quiser tirar dúvida, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer aí, deixe no comentário a dúvida de vocês aí, para que assim a gente possa então estar interagindo com vocês e sabendo as opiniões de vocês e assim aprendendo também com vocês, né? Que é muito importante a gente trocar conhecimentos, porque como eu sempre digo, a gente deve se apoiar uns aos outros e todos apoiar em Jesus Cristo, para que assim nós consigamos alcançar a misericórdia de Deus. Mas então é isso pessoal, vamos então dar sequência ao nosso curso então. Muito bem pessoal, então estamos aqui com o MicroPascal aberto, né? E é o seguinte pessoal, antes que nós iniciemos então a nossa aula de hoje, eu queria falar um pouco com vocês sobre o sistema de numeração binário, né? Então, como eu disse, esse curso eu quero ministrar ele para todas as pessoas, né? Mesmo pessoas que nunca programou para PIC, e ele já vai ter uma noção bem interessante, ou seja, às vezes a pessoa entende de eletrônica, mas não sabe programar para PIC, né? Aliás, ele não sabe programar praticamente para nada. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, sobre a numeração binária. Como eu disse na aula passada, o computador, ou seja, o microcontrolador, internamente nele, só trabalha com sistema de numeração binária. Então, para que vocês entendam um pouco sobre isso aí, sabemos que na numeração decimal, por que fala decimal? Justamente porque a gente usa 10 símbolos, né, para poder compor os números, né, que é de 0 a 9. Por esse motivo que usa-se 10 símbolos, é que fala numeração decimal. Na numeração octal, né, usa-se apenas 8 símbolos, de 0 a 7, né? E na numeração hexadecimal usa-se 16 símbolos, que vai de 0 a F, né? Então, mas como hoje eu quero falar com vocês sobre a numeração binária, é o seguinte pessoal, na numeração binária, por que fala binária? Binária lembra-se de 2, né? Então, 2 porque usa apenas 2 símbolos, por isso binário, que é o 0 e o 1. Nota que na numeração decimal vai de 0 a 9 e na binária vai de 0 a 1 apenas. Então, no microcontrolador é dessa forma que é manipulado então os dados. Ora está em nível baixo, que representa o número 0, ora está em nível alto, que representa, aliás, em nível alto, ou seja, que é a tensão da fonte, que representa justamente o número 1, né? Então os processadores, a maioria deles funciona com 5 volts, outros funcionam com 3,3 volts, né? Então o que acontece? Quando o terminal em questão do integrado está em 5 volts, quando ele está sendo alimentado com 5 volts, significa que é nível lógico 1, ou seja, nível alto, representando 1. E quando está em nível baixo, que é 0 volts, representa o 0 então. Então, por que na aula passada eu falei que 8 bits pode variar 256 possibilidades? É claro que eu não vou colocar aqui, por exemplo, se eu colocar aqui
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então temos aqui 8 bits. Cada um desses é 1 bits, né? Então como é que é variado? Imagina que se eu fosse colocar aqui 10 casas, ou seja, 8 casas na numeração decimal. Então aqui eu faria um número bastante elevado, né? Por quê? Porque essa casa aqui só ia pular para 1 quando esse aqui atingisse 9, não é verdade? E quando esse aqui atingisse 9, esse aqui ia pular para 1. Quando esse aqui atingisse 9, esse aqui ia pular para 1 e assim por diante. Nós todos estamos careca, pessoal, de saber disso. Afinal de contas, quando a gente entra no prezinho, a gente já começa a aprender essas coisas, não é verdade? Mas como o nosso curso é para atingir todas as pessoas, então eu vou explicar para vocês agora como é a numeração binária. A numeração binária é desse mesmo princípio, ou seja, aqui está em 0. Esse aqui só vai para 1 quando esse aqui chegar em 1. Então quando esse aqui chegar em 1, como ele não tem outro símbolo, é só 0 e 1, então o que vai acontecer? E nota que em qualquer sistema de numeração é sempre da direita para a esquerda, né? Que é acrescentado então os valores. Então no caso aqui, esse número aqui em binário representa 1. E esse número aqui representa 2. Aliás, representa 2, isso mesmo. Então, pessoal, como é que eu faço o 3 aqui então? No decimal, isso aqui valeria 10, não é verdade? Mas aqui no binário só vale 2. Por quê? Porque esse aqui tem peso 1. Esse aqui tem peso 2. Esse aqui tem peso 4. Esse aqui tem peso 8. Esse 16, 32, 64, 128. Então é isso, pessoal. Aqui em decimal seria o número 10. E em binário aqui é o número 2. Por quê? Justamente porque esse número aqui, quando ele está no seu mais alto nível, né, que no seu valor maior, que é o 1, lembra-se que é 2 símbolos apenas, o 0 e o 1. Então se esse aqui tiver em 1, significa que o número é 2. Se esse aqui tivesse em 1 e os outros 0, seria 4 e assim por diante. Quando esse aqui está em 1, nós temos agora o número 3. Por quê? 1, ou seja, que está valendo 2, porque ele está na casa de que vale 2, né? Que tem o peso 2. Com esse aqui que está na casa que tem o peso 1, então 2 com 1, 3. Então se nós queremos o número 7, por exemplo, nós façamos desse jeito. Por que aqui é 7? Porque esse está no peso 4. Então peso 4, mais um que está no peso 2, forma 6, mais um que está no peso 1, que forma 7. Então aqui é o número 7. Então é dessa forma, pessoal. Sempre o número que está à esquerda só vai pular para 1, ou seja, só vai mudar seu estado quando o da sua direita chegar em 1, né? Então dessa forma, por exemplo, se eu fizesse dessa forma aqui, ó, se eu fizesse dessa forma aqui, em decimal, isso aqui seria 10.000, né? Mas só que em binário, isso aqui é apenas 128, né? Por que é 128? Porque nota que só vai dobrando os pesos. Então, peso 1, peso 2, peso 4, 8, 16, 32, 64, 128. Por isso esse número aqui em binário é 128. Eu estou explicando isso aí para vocês, pessoal, para vocês terem uma noção o que é numeração binária, né? Isso é muito importante ao decorrer do curso, para vocês terem familiarização com esse negócio de sistema de numeração, que é usado lá no microprocessador, é usado o sistema de numeração binário, né, internamente. Também tem o sistema de numeração hexadecimal, que mais para frente vamos falar mais sobre ele. Ok, então agora que a gente já falamos um pouco sobre a numeração binária, vamos então continuar aqui falando sobre o comando if, né? Então, pessoal, é o seguinte: o comando if, você tem como colocar ele aninhado, ou seja, um if dentro de um outro if, né? Por exemplo, aqui eu coloco um if,
perguntando, né? Eu estou fazendo uma pergunta se A é igual a 1, então faça alguma coisa. Como eu disse na aula passada, se você for colocar apenas uma linha de código, não precisa você criar o corpo, né? Você pode colocar na frente aqui ou simplesmente embaixo. Alguns programadores optam em estar criando o corpo o tempo todo. Mesmo com uma linha de código, eles criam um corpo. Isso de certa forma fica até mais legível o código, né? Mas normalmente o código costuma ficar muito grande, porque às vezes você enche de corpo. O que é corpo? Corpo, pessoal, é o que se compreende o que está dentro de begin e end. Quando a gente fala assim, abre um corpo em programação na linguagem C, tudo que você tem que fazer é, no caso, abrir chave e fechar a chave, né? Então quando você faz esse procedimento aqui, ó, né? No caso em linguagem C, ou seja, lá no micro C, o corpo seria isso aqui, ó. Tudo que está aqui dentro é o corpo. Mas aqui em Pascal não, aqui em Pascal você tem que escrever begin, que é de começo, e end, que é de fim. Então aqui é o corpo. Como eu disse, você pode colocar outras perguntas dessa aqui dentro. Aí fica a seu critério e de acordo com a necessidade do programa que você está desenvolvendo. É importante ressaltar, pessoal, que o if ele tem uma espécie de composto, né? Ou seja, então aqui eu estou fazendo uma pergunta, né? Então quando a gente manda um filho da gente no mercado ou alguma pessoa, a gente na verdade está criando um programa na cabeça dele. Porque a gente diz para a pessoa: fulano, você vai lá no mercado e compra 2 pacotes de açúcar. Melhor dizendo, a gente vai e diz para ele assim: você vai no mercado, se tiver açúcar, você compra 2 pacotes. Se não tiver, ou seja, do contrário, você compra 1 pacote de sal. E aqui em programação, como é que nós expressa esse nosso desejo então, para fazer com que o cidadão aqui obedeça então às nossas ordens? Como vocês podem observar, pessoal, eu já coloquei aqui um outro LED, que é justamente o que nós vamos falar sobre esse negócio de o else, né? Que é o complemento do if. Então, vamos supor que eu quero que faça uma determinada coisa se atender uma determinada pergunta que eu fizer. E se caso não for aquilo da pergunta, é para fazer uma outra coisa. Então nesse local aqui, pessoal, aqui nesse end, eu não ponho ponto e vírgula para finalizar a linha de código. Eu deixo sem ponto e vírgula e coloco o else. Isso difere um pouquinho da linguagem C, ou seja, do micro C, porque no micro C, mesmo colocando o else, você pode terminar com ponto e vírgula. Ou seja, se lá não fosse no micro C, eu poderia colocar o ponto e vírgula aqui e na frente colocar o else. Só que lá no micro C não teria também o begin e o end. Então no caso aqui não podemos colocar o ponto e vírgula, então vamos colocar o else. Então o que eu vou fazer aqui? Repara só, pessoal, um detalhe aqui, ó. Então temos aqui o LED 1, né? O LED que está representado pela a junção D1 aqui, e o D2. E um está no RB0 e o outro está no RB1, né? Então o que eu quero? Eu quero fazer uma pergunta. Se a pergunta que eu fizer for verdadeira, vai acender esse LED. Do contrário, se ela não for verdadeira, é para acender esse LED. Vamos ver como é que faz isso então. Então aqui, pessoal, é o seguinte. Eu fiz a pergunta aqui se A for igual a 1. E A é igual a 1 porque eu acabei de atribuir aqui 1 em A, né? Então, se eu colocar um código aqui, ó, eu coloco else, que quer dizer do contrário, né? E aqui eu vou criar um outro corpo. Pronto. Então, se for verdadeiro essa pergunta, o processador vai processar tudo que está aqui dentro na ordem que é da esquerda para a direita e de cima para baixo. Lembre sempre disso, pessoal. Isso é muito importante, porque às vezes você faz um código
E aí quando você compila, né? Você compila aqui, ó. E você nota que aqui, ó, não deu erro nenhum. Mas quando você coloca no processador para poder processar, não dá o resultado que você quer. Por quê? Porque às vezes você pedir para fazer uma coisa antes daquilo que precisar de fazer, né? Mais para frente eu vou especificar exemplos desse detalhe aí. Por exemplo, então se for verdadeiro essa pergunta, o processador ele vai processar tudo que está aqui dentro, nesta ordem, ou seja, da esquerda para a direita e de cima para baixo, como se fosse lendo um livro, né? Então a primeira coisa que ele vai fazer, se for verdadeiro aqui, ele vai atribuir, vai deixar para nível negativo, ou seja, nível baixo, 0 volts, essa saída RB0, né? A saída RB0 vai para 0 volts. E provavelmente no início do coisa aqui, ó, como vocês veem aqui, eu coloquei nível alto 1 nela, né? Então aqui começa tudinho, vai para 0 volts, depois espera meio segundo, depois vai para nível alto, meio segundo de novo, nível baixo, meio segundo e nível alto. Então se for verdadeiro isso aqui, ele vai, aliás, se for verdadeiro isso aqui, e vai ser, né? Porque aqui já atribui 1, então é óbvio que aqui vai ser verdadeiro. Então ele vai entrar aqui. Entrando aqui, ele vai atribuir para nível baixo, esperar 200 milissegundos, subir para nível alto, esperar 200 milissegundos, nível baixo de novo, 200 milissegundos, nível alto, 200 milissegundos e nível baixo. Isso se isso aqui for verdadeiro, né? E se for do contrário, vamos colocar aqui RB1 underline bit atribui 1. Então só para garantir, eu vou colocar aqui RB1 underline bit atribui 0, para nós garantir que esse LEDzinho aqui, esse LEDzinho verde, ele realmente só vai acender se aqui for falso, né? Por que ele vai acender se aqui for falso? Porque sendo falso, ele vai pular todo esse código aqui e vai entrar aqui. Então é isso. Agora a gente compilando, então provavelmente não, nesse caso aqui não vai acender, provavelmente não vai acender. Por quê? Porque vai ser verdadeiro, então aqui ele só vai entrar aqui. Vamos ver. Como vocês viram, ele permaneceu apagado, né? Mas tem um detalhezinho que mesmo mudando lá ele não vai acender. Você deve estar se perguntando, não é? Mas por quê? Agora eu vou colocar aqui 2, né? De propósito, para poder essa pergunta aqui dar falso, né? Então o que acontece? Se eu compilar aqui, provavelmente ele não vai acender. Vamos ver. Nota que o LED aqui não acendeu. E por que será que não acendeu, né, pessoal? Por causa de um detalhe bem simples, né? Lembra que na aula passada eu falei que a gente tem que especificar. E lembra também, pessoal, que eu falei que o microcontrolador ele difere um pouco do microprocessador justamente por causa disso. O microcontrolador ele é cheio de interface aqui dentro, né? Então essas interfaces nós podemos estar manipulando elas. Nós podemos determinar se o terminal do integrado vai ser entrada de sinal, se vai ser saída, né? Se esse terminal ele tem compatibilidade para entrar níveis analógicos. Então a gente vai determinar 3 situações. Se esse terminal, por exemplo, no caso desse terminal aqui, ó, que é o RA0, nós podemos determinar se ele é uma saída digital ou uma entrada digital, se é uma entrada analógica, né? Então, pessoal, isso é muito importante. Agora, o que é exatamente, o que quer dizer saída digital ou entrada digital? Classifica, pessoal, em termos saída digital ou entrada digital, quando os níveis de tensão ele não fica intermediário, ele não fica aí
1 volts, 2 volts, 3 volts. Não, ele vai ou 0 ou a voltagem de alimentação do circuito, no caso 5 volts. Então, toda vez que uma tensão ela fica só oscilando entre 0 e 5 volts, ou seja, 0 e a tensão de alimentação do sistema, do circuito, é chamado então de sinal digital, né? Então, quando vocês ouvirem falar daqui para frente em entrada digital ou saída digital, está querendo dizer que esse terminal ele só vai aceitar níveis 0 ou níveis alto, ou níveis da alimentação. Ele não é, uma entrada digital que ela só é digital, como é o caso dessas aqui, ó, né? Ela não permite entrada de níveis. Permitir, não é questão que você vai colocar, por exemplo, 2 volts e vai estar queimando o seu microprocessador. Nada disso, pessoal. Só que o sistema não vai interpretar ele, ou ele vai interpretar nível baixo, quando tiver aproximadamente menos de 2 volts e meio, ele vai provavelmente interpretar nível baixo. Quando tiver acima de 2 volts e meio, provavelmente ele vai interpretar nível alto. Mas você não vai ter condição de fazer uma variação analógica, né? Você só pode fazer isso nas entradas que tem essa abreviação aqui, ó, a N0, a N1, a N2, a N3 e assim por diante. Esse AN é a abreviação de analógico, né? Então é um tipo de terminal que ele tanto pode ser usado como saída ou entrada digital, quanto também pode ser usado como entrada analógica, né? Então isso que é fantástico, pessoal, da gente programar e para processadores e para microcontroladores. Você que determina o que a peça vai fazer para você. Pois bem, então eu tinha falado na aula passada que a gente tem que especificar, tem que dizer para o processador se aquele pino em questão que a gente está usando, nesse caso esse pino aqui, que é o RB1, né? A gente tem que especificar se esse pino vai ser uma saída ou se é uma entrada. Então o que acontece, pessoal? Por padrão, quando você não configura os registradores, às vezes você deve estar perguntando: o que é registradores? Não se preocupa não, pessoal. Não vou entrar no termo de registradores agora. Eu nem vou mostrar o que é registradores, porque senão vai dar um nó na cabeça de quem está começando. Então vamos por passo para vocês forem entendendo aos poucos. Mais para frente a gente vai falar sobre registradores, o que são, como configurá-los. Então, como eu ia dizendo, quando você não especifica nada para os registradores, por padrão, já vem tudo como entrada, os terminais, né? Eles vêm como entrada. Então, por esse motivo que não acendeu aqui. Exatamente por esse motivo. Então, esse pino aqui, ele está configurado como entrada de sinal. Então, se você, lá através do código, você faz aplica um código lá igual aqui, ó. Eu estou dizendo aqui que é para RB1, né? O bit de RB1, veja bem, o bit de RB1 atribuir nível alto. Só que o que acontece? Eu não especifiquei para o controlador que esse terminal aqui é uma saída. E como eu disse, ele por padrão, ele vem como entrada, né? Então eu tenho que fazer o que? Eu tenho que vir aqui em cima, ó, igualmente aqui, ó, e colocar tris B1, né? Por que fala tris, pessoal? Justamente porque vem de tri-estado, né? 3 estado. Então, do inglês tris, né? Ele abrevia tris. Então, como é de 3 estados, quais são os estados, né? Os estados justamente funciona para as portas que tem uma terceira situação, que é no caso analógico, né? Que pode ser desligado ou pode ser entrada ou saída. No caso do 3 estado, temos a possibilidade de desligar em alguns casos, deixar ela neutra, nem entrada nem saída. Não tenho certeza se esse microcontrolador aqui dá para fazer isso, mas em alguns microcontroladores é possível fazer isso. Então, pessoal, agora eu já especifiquei aqui em cima. Eu estou dizendo aqui, ó, nesse comando aqui, ó, que o bit do tris, ou seja, do circuito, né? Tem um circuito dentro da interface que controla isso, dentro do microcontrolador. Eu estou dizendo que o bit do B1 é para ficar como entrada, então, aliás, como saída, porque o 0, quando você coloca em 0, você está especificando que é para
ficar como saída. É importante lembrar, pessoal, do 0, que quer dizer out, né? Que out não se escreve com 0 no começo, mas o 0 lembra um O. Então, para ficar mais fácil para vocês, lembra do 0 do que parece com o do out, né? De saída. Então, quando vocês colocar um 1 parece um I, lembrar do input, né? De entrada. E assim por diante. Então agora eu estou dizendo aqui que o pino B1, né, que é exatamente esse aqui, vai exatamente ser saída agora. Então, pessoal, é isso aí. Agora, para que fique mais fácil a nossa visualização lá, vamos fazer o seguinte: vamos desligar isso aqui fora. Vamos desligar esses aqui. Deixa eu comentar aqui todos aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos comentar aqui. Lembrando, pessoal, que para fazer o comentário, se você digita 2 vezes barra, tudo que você digitar na frente daí, o compilador não vai enxergar aquilo como código fonte. Então, sempre quando vocês quiserem escrever algum comentário, vocês colocam barra e em seguida vocês digitam aquilo que vocês querem colocar como comentário, né? É importante ressaltar que o barra no caso é só para uma linha, né? Se vocês querem colocar mais de uma linha, aí vocês usam o chave, né? No caso, então eu quero comentar tudo isso aqui, então eu coloco aqui, ó. Pronto, eu abri chave aqui, tudo que está entre chave fica comentado, diferentemente lá do micro C, que quando você abre chave, você está, na verdade, abrindo um corpo. E aqui não, aqui você está comentando. Então, por que eu coloquei aqui barra? É preciso colocar esse barra aqui? Não, não é preciso. Eu poderia fazer somente assim. Mas por que eu coloco o barra assim? Porque quando eu quiser descomentar, eu não preciso estar vindo aqui, tirando esse e tirando esse. Basta eu vir aqui, ó, e tiro isso aqui. E posso compilar que não vai dar erro, né? Agora, se eu não tivesse colocado esse barra aqui, ó, porque na verdade esse barra ele está comentando a chave, né? Então o que acontece? Se eu tiro aqui, ó, e tento compilar, vamos supor, eu tivesse comentado só assim, né? Se eu tivesse comentado só assim, aí eu compilo, beleza, enquanto está comentado. Agora, se eu vou e descomento, eu tiro só de cima aqui e tento compilar, aí vai dar erro, tem que estar tirando isso aqui de baixo também. Então, por esse motivo que eu sempre coloco assim, que daí não quero, quando eu quero descomentar, eu só tiro a de cima. Isso é bom porque agiliza mais, né, pessoal? Então é o seguinte, vamos comentar essa parte aqui, que é aquelas primeiras piscadas do LED. E aqui, como vocês viram, eu estou garantindo que o LED que está no RB1, né, que é esse LED aqui, o LED D2, está no RB1, como vocês viram aqui, ó. Então ele vai garantir que vai ficar apagado, porque eu estou levando para nível baixo aqui, né? Ou seja, 0 volts. Então, aqui, ó, RB1, o bit de RB1, esse R aqui, pessoal, é de registrador, né? Então, o bit no registrador de B1, né? Eu estou levando para nível baixo. Então, é isso aí. Agora o que vai acontecer? Então aqui eu já determinei, como vocês sabem, aqui em cima eu determinei que o RB0 vai ser saída, e aqui eu determinei também que o RB1 vai ser saída. Aqui eu setei RB1 para nível baixo, e aqui eu setei a variável A, que eu declarei ela aqui em cima, né? E setei ela para, ou seja, coloquei 1 nela. Então A agora está com 1. Então eu pergunto se A for igual a 2, então entra aqui e processa isso aqui. Mas no caso, se for falso, ou seja, do contrário, né? Do contrário, processa isso aqui. Então vamos ver o que acontece. Provavelmente o LED amarelo, que é o que está ligado no RB0, ele não deve acender. Vamos ver então, compilar aqui. Ok, não deu erro nenhum. E vamos então executar aqui o simulador. Por que será então que acendeu os dois? Vamos descobrir o porquê que acendeu os dois, né, pessoal?
Então, quando você determina aqui, ó, repara que eu determinei aqui o trios B, eu determinei para saída e não determinei nada que se ele é sair, se ele está em nível alto ou nível baixo. Então eu não especifiquei isso, né, pessoal? Então é importante ressaltar isso aí. Aqui eu tenho que determinar que o terminal RB0 é para ficar em nível baixo, igual eu determinei isso aqui. Aí você pode pensar, tá, mas acendeu os dois. Por que acendeu os dois? Por causa que aqui deu falso, então logo dando falso vai entrar aqui. Então foi por isso que acendeu os dois. Então aqui, o que eu vou fazer aqui com o RB0? Eu vou colocar aqui para que RB0 fique em nível baixo, né? Vamos compilar novamente aqui, pessoal. Deixa eu alargar um pouco aqui. Pronto. Então vamos compilar novamente aqui. E vamos testar novamente. Como vocês podem observar, agora o LED amarelo ele não acendeu, porque eu especifiquei que aqui é para ficar uma saída e logo em seguida eu especifiquei que é para ficar em nível baixo. Então sempre, pessoal, quando você especifica que um terminal vai ser saída, se vocês não determinar se ele vai ser nível baixo ou nível alto, por padrão já fica nível alto, né? É importante ressaltar isso aí. Então é isso, pessoal. Eu creio que ficou claro aqui a questão do if e do else, né? Que o else é o complemento do if, né? If significa se, né? E else do contrário, né? Então, ou seja, o oposto de se. Então, se for tal coisa, faz tal coisa. Do contrário, se não for tal coisa, então faz o que está dentro do corpo de else. Lembrando que esse corpo aqui, pessoal, esse corpo que começa aqui nesse begin e termina esse end aqui, é o corpo do else, né? Se vocês for colocar só uma linha de código, por exemplo, aqui só tem uma linha de código, eu posso colocar assim, ó. Eu não preciso de criar o corpo, que funciona da mesma forma. Quer ver? Vou compilar aqui, vou provar para vocês que funciona igual. Vou dar stop aqui e vou executar novamente. Como vocês vê, funciona igual. Agora eu vou dar stop aqui e vou aqui e vou colocar aqui, pessoal, o número 2 aqui, ó. Então o que vai acontecer agora? Agora o RB1 não vai para nível alto nunca. Por quê? Porque a pergunta aqui vai dar verdadeiro. Então vai entrar aqui dentro. Veremos. Vamos fazer o teste aqui na simulação. Como vocês vê, agora apenas o LED amarelo deu aquelas piscadas, justamente porque está configurado aqui para ele estar nível 0, depois esperar 200 milissegundos, nível alto, 200 milissegundos, nível baixo e assim por diante até depois terminar apagado, conforme vocês viram lá. Então, pessoal, aquilo que eu estava dizendo sobre a questão da pessoa colocar em ordens erradas, né? Sempre tem que lembrar disso. O processador ele vai processar da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, imagina só que eu faço um código desse jeito aqui, ó. Quer ver? Eu coloco essa variável aqui. Eu coloco essa variável aqui desse jeito aqui, pessoal, ó. Eu coloco ela aqui, ó. Você precisa falar assim, não tem problema na ordem, então aqui está perguntando se é 2, né? E aqui eu estou colocando em 2, então vai entrar aqui. O que vai acontecer? Não vai entrar aqui, né? Não vai entrar aqui e vai entrar aqui. Então, pessoal, isso é importante. Por que vai entrar aqui? Porque tudo que for o contrário de 2 vai vir aqui, né? Vai vir no else, porque else é do contrário do que for verdadeiro aqui. Então, tudo que for do contrário, isso aqui se for 0, se for 1, se for 2, se for 3, então sempre vai entrar aqui. Aliás, só não vai entrar aqui se for 2, mas se for 3, 1, 0, 10, 1000, vai entrar aqui, né?
No caso dessa variável aqui, ela só vai só até 255. Por quê? Porque o tipo da vasilha que eu cheguei lá e adquiri só cabe só 255 unidades, ou seja, só enche até 255. Então isso, pessoal, é o tipo, né? Isso é o tipo que eu digo. E esse tipo aqui só pode colocar números inteiros, né? Esse tipo aqui, ó, isso aqui é o nome, pessoal. Isso aqui eu posso colocar cachorro, gato, mesa, cadeira. Então isso aqui não importa. Isso aqui você pode colocar o nome que você quiser, desde que esse nome não tenha acento, cedilha, espaço, né? Então, não tendo esses caracteres aí, você pode colocar qualquer nome. Então, aqui eu especifiquei a variável, né? Eu dei o nome para a variável. Aqui eu especifiquei o tipo. Se eu colocasse aqui, por exemplo, a variável integer, né? Que seria essa aqui. Aí esse número aqui, ou seja, o que eu podia armazenar aqui, iria até 65.000, né? 65.000 não, ia até 32.000 e os tarará que eu não estou bem lembrado agora. Mas é uma variável, a variável integer é uma variável que ela tanto pode armazenar números positivos quanto números negativos. Se eu colocasse aqui, por exemplo, a variável word, já é um outro tipo de vasilha, pessoal. Lembra bem, essa vasilha aqui, eu estou chamando de vasilha para as pessoas entenderem, né? Que se a gente falar só o termo variável, a pessoa vai ficar, puxa, mas... Então, lembra-se de um balde, por exemplo, na sua casa. Então, esse balde aqui, ou esse balde aqui, ele armazena a mesma coisa. Todos os dois baldes pode pôr a líquido, né? E o curioso é que a diferença entre essa variável aqui, pessoal, e essa variável aqui é que uma é maior que a outra. É como se aquela uma anterior lá, ou seja, o byte, fosse, por exemplo, um simples copo, e esse aqui fosse um barril de 20 litros. Só para vocês terem uma ideia. Então, é só nesse termo, uma é maior que a outra, mas tem a mesma característica. Essa aqui só pode armazenar número inteiro, e aquela outra também só pode armazenar número inteiro. Então, já que eu estou falando sobre variável, pessoal, é importante isso aqui, ó. Se você reparar aqui, ó, aqui é o total de memória RAM, né, que temos no nosso microcontrolador, e aqui é o total de memória ROM. Essa memória aqui, pessoal, é justamente a memória que vai é o espaço que vocês têm para poder colocar os comandos, né, as instruções. O que é instrução? Esse if aqui é uma instrução, né? Qualquer função ou procedura que você criar vai comer espaço aqui, ó, né? Então isso aqui, vocês têm que prestar atenção nisso aqui. Isso aqui é importante por causa que, vamos supor, se você pretende na sua casa, lembra aí da sua casa, vamos supor que você vai armazenar, por exemplo, um líquido, ou por exemplo 1 kg de arroz. Tem necessidade de você ir lá no armazém e comprar um barril de 200 litros, né? Além de você gastar mais, porque vai ser mais caro o barril de 200 litros, e você vai ocupar mais espaço da sua casa também, para poder alojar esse barril de 200 litros. Imagina você um barril de 200 litros para você armazenar apenas 1 litro de arroz, né? Ou 1 litro de água, por exemplo, né? Então não faz sentido nisso. Então o que eu fiz aqui agora é para vocês entenderem. É como se eu tivesse pegado um barril de 200 litros para armazenar apenas um copinho de água. Então vocês têm que prestar atenção nisso aqui. Se você vai criar uma variável, e essa variável é para uma coisinha simples, você não tem por que estar declarando uma variável de um tipo gigantesco. Isso aqui é um tipo gigantesco perto desse daqui, ó, desse byte aqui, ó. Então, só para vocês terem uma ideia, esse byte aqui vai até 255 só. Ali atribui de 0 a 255, né? O máximo dele é 255. E aquele outro lá, esse word aqui, ó, né? Esse word de palavra, né? Que word significa palavra. Lembra bem, pessoal, o word é palavra e o world é mundo, né? Então tem duas palavrinhas em inglês que é muito parecido uma com a outra. Então isso aqui é palavra. Então colocou-se em inglês o nome dessa variável aqui de palavra, justamente porque
16 bits, né? Então se você pega aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então você em binário você consegue, com esse número aqui, você consegue exatamente esse valor aqui, ó, 65.535. Você vai até 65.535, né? Então essa variável ela pode variar de 0 a 65.535, né? E ela pode variar 65.536 possibilidades, né? Não confunda possibilidades de variação com o máximo que a variável pode armazenar, pessoal. Isso é muito importante. O máximo que uma variável pode armazenar é uma coisa, e as possibilidades dela é outra coisa. Ou seja, se uma variável ela armazena, no máximo dela é 255, significa que as possibilidades dessa variável é 256, sempre é uma a mais. Então se ela pode variar, se ela pode armazenar até 65.535, as possibilidades dessa variável, desse tipo, é justamente 65.536. Então, pessoal, eu não vou falar muito sobre variável, como eu disse, à medida que a gente for desenvolvendo o curso, a gente vai explicando mais sobre variáveis. Existem outros tipos de variáveis que a gente vai estar estudando ao decorrer do curso. Então, para nós finalizar hoje, vamos falar um pouco agora sobre loops de repetição. Então, o que acontece, pessoal? Num microcontrolador, para que seu código seja eficiente, ou seja, para que o seu microcontrolador ele tenha realmente uma eficácia, é preciso que ele fique testando constantemente as entradas, que situação está a entrada, né? Porque nos terminais de um microcontrolador, você vai às vezes estar injetando um sinal, um nível alto, ou um nível baixo, ou um nível analógico, né? Então é preciso que o controlador ele fique constantemente testando isso aí, né? E como é que você vai fazer um código igual esse que eu fiz aqui? Simplesmente dá uma passada, né? Quando você liga o controlador, você energiza, o que vai fazer? Ele só vai ler isso aqui uma vez e parar. Pronto, morreu a peça. Não serve mais para nada. Vai ficar parado naquilo. Então, e agora, como é que nós façamos então para que essa peça então fica meio que uma espécie que tenha continuidade, né? Ela tem que ficar testando. Então, pessoal, para que isso funcione, é preciso então nós colocar um loop, né? Um loop infinito. Esse loop de repetição ele vai ficar repetindo o tempo todo aquele código nosso. Mas eu estava falando sobre a ordem que você vai colocar aqui um valor na variável e não concluir. Então só para nós concluir aqui é o seguinte, pessoal, imagina só. Você cria um código desse jeito aqui, ó. Aqui eu declarei aqui a variável, aqui em cima eu declarei a variável, aqui eu atribuí na variável aqui o valor 0, né? Beleza. Aí aqui eu vou lá embaixo, melhor dizendo, eu vou e coloco 2 na variável, né? E aí aqui eu vou e pergunto, se for 2, eu estou imaginando que vai ser 2, né? Porque, eu estou crendo, não, eu coloquei 2 nela aqui, então vai ser 2 aqui, ela vai entrar aqui. O que acontece? Ela não vai entrar aqui, ela vai entrar aqui, né? Então pessoal, dessa forma aqui, o que vai acontecer? Eu fazendo desse jeito aqui, ó, o LED amarelo, ele não vai piscar, quem vai acender vai ser o LED verde. Por que isso vai acontecer? Porque eu estou perguntando aqui se o A for igual a 2. Aí a pessoa pode pensar, não, ele vai entrar aqui, vai acender o LED amarelo, porque o A aqui é 2, né? Eu atribuí aqui 2 no A. Então, vai entrar aqui, mas não vai. Por quê? Porque, é como eu disse, ele lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, repara, isso que é importante a ordem, pessoal. Ó, eu coloquei 2 na variável, mas ela está lá embaixo. Então o que vai acontecer? Não vai entrar aqui, ele vai apenas acender o LED verde. Veremos. Como vocês podem observar. Agora, repara que eu não vou modificar valor nenhum. Eu não vou modificar valor nenhum de variáveis. Eu apenas vou tirar essa variável daqui e vou colocar ela aqui em cima, né? Então repara que não precisa colocar aqui embaixo, basta colocar na frente. Lembra que eu falei que ele vai da esquerda para a direita, de cima para baixo? Então o que ele vai fazer? Ele vai processar isso aqui, vai pular isso aqui, porque isso aqui é comentário. Vai processar aqui, e quando terminar aqui, ele vai processar que está na frente aqui, ó. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar
o número 2 na variável A. E aqui onde quando eu perguntar na variável A se é 2, então vai ser 2. Nesse caso aqui, se eu compilar novamente, melhor dizendo, ele vai agora entrar aqui, ou seja, o LED amarelo vai piscar e o verde não vai acender. Vejamos. Como vocês observaram, exatamente aquilo que eu falei. Então é isso, pessoal. Agora, vamos entender um pouco o que é um loop, né? Ou seja, loop se trata sobre uma repetição, né? Então ele vai estar repetindo um determinado código. Imagina, pessoal, que nosso código aqui agora, ele em vez desse cara aqui, eu colocasse aqui em vez de ser um if aqui, eu colocasse agora um while, né? Então o que ia acontecer? Acho que é isso que pronuncia esse negócio aqui. Eu não tenho bem certeza, pessoal. Não repara na pronúncia do meu inglês aí que tá. Afinal de contas, eu não sei pronunciar inglês. Eu até que leio um pouquinho inglês, mas pronunciar sou péssimo. Então não repare, por favor, me perdoe aí nessa pronúncia maluca que eu tô falando aí, porque o negócio é feio. Mas então é isso. Vou tirar isso aqui por enquanto, porque não tem. Vamos ver aqui agora. Então o que acontece, pessoal? Olha só aqui. Esse while aqui, pessoal, significa enquanto, né? Então isso aqui é o mesmo que enquanto. Eu sempre estou falando assim, traduzindo para vocês entenderem e fixar melhor. Então, veja bem. Enquanto A for igual a 2, fazer, né? Do inglês, fazer isso aqui, né? Então o que vai acontecer aqui, pessoal? O A está igual a 2? Está igual a 2, né? Então o que vai acontecer aqui? Para ficar mais fácil, para vocês entenderem, eu vou tirar esse. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui para vocês entenderem melhor. Eu vou colocar ele aqui para ficar mais bonitinho aqui. Nosso código, isso aqui não muda nada, pessoal. Falta eu tirar aqui e colocar aqui, não muda nada. Tá. Então, é o seguinte, aqui A é igual a 2. E a pergunta aqui é, se A for igual a 2, então vai entrar aqui dentro. Então o que vai acontecer agora, pessoal? Vai acontecer que o LED amarelo, ele vai ficar sempre piscando. Por quê? Ele vai entrar aqui e vai fazer isso aqui tudo, ó. Vai para 0, espera 200 milissegundos, vai para 1, 200 milissegundos, vai para 0. Então, já que ele vai ficar retornando, né, pessoal? Então não há necessidade de eu fazer esses códigos aqui para baixo. Não é verdade? Então isso aqui fica obsoleto. Por quê? Porque ele já vai ficar retornando aqui para nós, não é verdade? Então o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui, vai apagar, vai deixar em nível 0 o LED. Vai esperar 200 milissegundos. Vai subir para nível alto, esperar 200 milissegundos, vai para nível baixo. Por que ele vai para nível baixo de novo? Porque isso aqui é um loop de repetição. Então ele vai ficar repetindo isso aqui, pessoal. Ele vai ficar repetindo isso aqui e repetindo enquanto A for igual a 2. Observe que o que foi que eu falei? Ele processa da esquerda para a direita e de cima para baixo. Ele nunca vai processar ao contrário. Só em caso de repetição, que ele termina lá embaixo e torna a voltar dentro do corpo da repetição, né? Assim, ó, dentro aqui, ó. Então, ele pergunta, enquanto A for igual a 2, fazer, aí tem o corpo aberto aqui, isso aqui. Quando ele termina aqui embaixo, pessoal, porque A é igual a 2, a primeira vez ele entrou. Eu estou falando sobre primeira vez, pessoal, porque tem outros loops que é diferente. O loop repeat, por exemplo, ele é ao contrário do loop while. O loop while aqui, ele precisa de ser verdadeiro para entrar. Então repara, ele pergunta, enquanto for verdadeiro, beleza, entra. Aí ele torna a subir aqui de novo, torna a perguntar, o A continua 2, continua, torna a entrar de novo, continua, e fica assim o tempo todo. E isso aqui, pessoal, vai girar na velocidade que o processador consegue girar. Ou seja, se o processador não está sendo ocupado com mais nada, isso aqui vai girar aproximadamente 1 milhão de vezes por segundo, né? Ou seja, 1 MHz.
Eu digo aproximadamente porque isso é contado o ciclo de máquina, pessoal. Então nunca é igual. Então cada função, cada comando desse que eu dou é usado um ciclo de máquina para poder processar. Dependendo da instrução que você passa para um processador, ele pode usar às vezes até 3, 4, 5 ciclos de máquina ou até mais para poder processar aquela função. Mas isso nós vamos falar futuramente com mais detalhes. Então é isso aí, pessoal. Hoje eu não vou aprofundar muito sobre loops de repetição, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas é isso. Então ele vai entrar aqui, perguntar se A é igual a 2, né? Enquanto A for igual a 2, A é igual a 2, então está continuando, né? Então ele vai entrar e processar isso aqui. Depois, quando ele terminar aqui embaixo, ele torna a perguntar de novo. Continua, 2, continua. Então ele vai tornar e esse loop vai ficar repetindo. Bom, creio que vocês já entenderam, né? Então agora vamos compilar aqui e vamos testar então. Vamos testar aqui. Como vocês podem ver agora, se eu deixar aqui ligado, ele vai ficar piscando o tempo todo, né? Por que ele vai ficar piscando? Ele vai ficar meio segundo apagado e meio segundo acionado, né? Meio segundo aceso, meio segundo apagado. Por causa do loop, né? O loop vai ficar piscando. E então, é isso, pessoal. Agora, já que eu tenho um loop que ele vai ficar piscando o tempo todo, ou seja, um loop que ele vai ficar trabalhando o tempo todo, então aqui dentro desse loop infinito aqui, eu posso então estar colocando meu código para estar testando, né? Está testando aqui um terminal, testando outro, né? E assim por diante. Aí é onde eu vou testar os pinos para mim poder então estar fazendo aquilo que eu quero com o processador. Isso é simplesmente fantástico, pessoal. Mas é isso, pessoal. Nessa aula de hoje a gente aprendeu, então revisou o termo do if e o else, né? Na aula que vem a gente vai fazer uma recapitulagem do if e else, vai falar algumas coisinhas bem rapidinho do if e else que ficou para falar hoje. Aliás, nós não falamos hoje, coisinha pouca, que falta terminar o comando if e o else. E é isso. Se Deus quiser, então a gente vai dar continuidade no próximo vídeo. Bem, pessoal, então é isso. Como vocês viram, hoje a gente aprendeu um pouco sobre o comando while, né? Ou seja, o while, né? Não sei bem pronunciar isso aí, como já disse. Mas então é isso, pessoal. E na aula que vem, se Deus quiser, a gente vai frisar um pouco mais a ideia sobre os comandos de repetição, que isso é muito importante a gente aprender bem a fundo sobre isso aí. Porque é assim, pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte. Às vezes tem pessoas que conhecem a fundo uma linguagem de programação. Ele é expert em conhecer todos os comandos e é o cara mesmo. Mas só que o que acontece? Aí essa pessoa, ele não tem criatividade para inventar um programa que seja aquele programa incrível, né? Então, o que vai dizer o que vai especificar que você é uma pessoa, um bom programador ou não, o que vai dar um mérito para você desenvolver programas extremamente sofisticados, nem sempre é o fator de você conhecer uma linguagem a fundo, né? É importante conhecer uma linguagem de programação a fundo? Por que é importante? Porque você vai fazer um programa otimizado, né? Você vai fazer aquele programa bem enxuto, por assim dizer, né? Você vai estar usando às vezes certos tipos de comando e que vai estar usando menos recursos do computador em questão ou do microcontrolador, e isso é importante. Mas só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a programar, eu comecei a programar usando a linguagem C++, e eu fiz aquele joguinho, um jogo da velha. E só para vocês terem uma ideia, esse comando if e else, que nós falamos bastante sobre ele hoje, ele é um comando muito poderoso, pessoal, porque só através de perguntando coisas, se for isso, faça isso, se não for, faça aquilo, né? Através disso aí você já faz uma parafernália. Então esse jogo da velha que eu fiz há muito tempo atrás, quando eu estava aprendendo, né? Eu fiz só praticamente usando o comando if e else. Praticamente, naquela época eu não sabia, não conhecia outros comandos, não conhecia comando de repetição, nada. Então eu estava com tanta vontade de programar que eu conheci o comando if e else, eu já comecei
a surgir ideias na minha cabeça. Então eu fiz um programinha que é um joguinho da velha, muito legalzinho mesmo, praticamente 100% só com if e else, né? Então esse comando if e else ele é muito poderoso. Aí quando você começa a conhecer os comandos de repetição e outros comandos fantásticos que existem, né? Aí você vai cada vez expandindo mais seu horizonte, você vai tendo ideias fantásticas. Então nessa época eu só programava para PC, né? E eu às vezes ficava vendo esses microcontroladores, ficava pensando, puxa, isso deve ser muito complicado, tem que programar na linguagem de máquina para esse controlador. E eu comecei a observar então que com o passar do tempo começou a surgir esse negócio de Arduino, né? E eu fui ficando curioso, porque eu pensei, peraí, se tem essas pessoas que estão conseguindo fazer programas usando um processador, eu também posso. E aí foi onde eu fui começar a pesquisar a respeito e achei alguns cursos, né, alguns conhecimentos, alguns tutoriais a respeito de programação em PIC, né, que a internet hoje em dia está recheada disso aí, né? E então foi onde eu comecei a estudar e Deus me deu a capacidade de conhecer, entender como é que faz então esses programas. Então é fantástico, pessoal, você poder estar dando ordem para uma peça, né? Você vê lá um componente eletrônico lá com seus terminais, e você saber que aquele componente ele é seu escravo, é seu servo, né? É você que vai determinar como é que ele vai trabalhar. Isso é fantástico. Então a partir daí o seu horizonte expande de um jeito. Você cria ideias para poder fazer robôs, fazer braço robótico, fazer automação para sua casa. Inclusive, eu quero dizer para você o seguinte: eu tenho um projetinho bem legal que eu logo eu vou estar mostrando para vocês, né? Que eu desenvolvi, que é um controle remoto. Eu peguei um controle remoto desses usado em som de carro e mapeei ele, né? E a partir daí eu fiz então um programinha, coloquei num PIC16F628A para poder eu ligar e desligar o ventilador. Eu, através desse controlinho, eu aumento a velocidade do ventilador, eu diminuo, eu ligo e desligo a lâmpada do quarto, né? O ventilador de teto eu ligo e desligo, aumento, diminuo a velocidade dele, tudo pelo controle remoto, né? Fiz um sensorzinho, né? Um sensorzinho de infravermelho, e a partir daí eu controlo tudo isso. Então esse projeto eu quero apresentar para vocês, vou mostrar para vocês como é que é bastante legal. Inclusive, se vocês quiserem montar em casa aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar, é bastante legal mesmo. Você pode estar aí às vezes você está deitado na sua cama ou no sofá da sua sala, você quer estar ligando o ventilador e desligando, aumentando a velocidade, diminuindo, ligar, desligar a lâmpada, enfim, você automatiza tudo. Quando você consegue dar ordem para um processador, aí pronto, aí os horizontes seu expandem de uma forma extraordinária. Então é isso, pessoal, é muito legal mesmo. Mas é como eu disse, o vídeo hoje, para não ficar muito extenso, né, a gente vai ficando por aqui. E assim que Deus der a oportunidade, a gente vai estar gravando então a sequência desse curso, que é muito legal a gente estar compartilhando com vocês aí. E eu fico muito grato de vocês estar acompanhando a gente, compartilhando seus conhecimentos também com a gente. E se eu falei alguma coisa errada, pessoal, porque todos nós somos falhos, né? Eu não sou o dono da verdade, como ninguém é. Só quem é o dono da verdade, só Jesus Cristo, não é verdade? Então eu estou sujeito a estar errando também. Então se vocês notou aí que eu errei em alguma coisa, inclusive um amigo me corrigiu, que eu achei fantástico isso, muito obrigado mesmo. Naquele último vídeo, se não me engano, acho que foi o último vídeo que eu estava falando sobre o SketchUp, teve uma parte ali que eu falei errado, pessoal. Eu quero pedir desculpa para vocês aí. Eu vou estar fazendo um outro vídeo sobre o SketchUp para estar retificando isso daí e também tá explicando mais coisas para vocês. Então esse amigo ele me corrigiu, muito bom, achei interessante isso aí. Se vocês notou que eu falei alguma coisa errada, pode me corrigir, não tem problema. Eu fico grato com isso, porque afinal de contas a gente vai aprendendo um com o outro, não é verdade? Então é isso, eu quero compartilhar com vocês o meu conhecimento, mas também quero que vocês, na medida do possível, se vocês puderem me dizer alguma coisa, me ensinar alguma coisa, fique à vontade, pode deixar no comentário aí. Eu não vou de hipótese alguma estar excluindo o comentário de vocês aí, como eu vejo acontecer em alguns canais. A gente posta um comentário só porque o comentário não foi de acordo com o dono do canal, ele vai lá e exclui o comentário. No meu caso não, pessoal, vocês podem colocar crítica, sugestão, me corrigindo, né, me chamando a atenção. Afinal de contas nós todos somos irmãos, né?
somos todos irmãos em Cristo, então acreditamos no nosso Salvador. Então nós temos essa liberdade de um estar corrigindo o outro, tudo claro, com educação, sem estar humilhando a pessoa naturalmente, né? Então isso é muito importante, pessoal. Pode me corrigir se vocês sentiram a necessidade de que eu falei alguma coisa errada, pode me corrigir, fica à vontade. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a todos vocês, agradecer do fundo do meu coração essa gentileza de vocês, essa simpatia de você estar acompanhando a gente aí. E você que não é inscrito, pessoal, você que assiste meu canal aí por questão de curiosidade e não está muito gostando do meu canal, que Deus abençoe muito você. Mas eu tenho certeza de uma coisa: ou mais cedo ou mais tarde você vai se inscrever no meu canal, porque eu tenho certeza, eu vou estar colocando coisa aqui nesse canal que vai atiçar a sua curiosidade. E aí você vai querer acompanhar o meu canal. Então antes que isso aconteça, já se inscreva no canal, pessoal. Se inscreva no canal porque não paga nada, né? É gratuito e você fortalece o canal, ajuda muita gente. Também deixa aquele joinha aí, é muito interessante isso aí. Vocês cliquem em gostei. E se não gostou também pode clicar em não gostei, pessoal. Eu quero que vocês fiquem à vontade mesmo, né? Se sinta à vontade, porque esse recurso da gente estar tendo o canal no YouTube é muito legal por causa disso. A gente compartilha com todo mundo, com todas as pessoas, o conhecimento da gente. E se a gente der a liberdade para as pessoas estar postando o comentário deles, né, no caso de vocês, a gente consegue interagir com as pessoas e fazer amigo à distância. Isso é muito legal. Eu tenho conversado com pessoas, telespectadores aí do meu canal, pessoas íntegras, pessoas bacanas mesmo, pessoas, todos vocês são pessoas muito bacanas mesmo, né? Tudo pessoas, gente boa demais mesmo, todas pessoas abençoadas por Deus. Então pessoas que tratam a gente com o mais sincero respeito. Isso é muito interessante. Mas é isso, pessoal. Que Deus abençoe todos vocês. Deus dê muita saúde, muita paz na casa de vocês aí. Enche o lar de vocês do amor de Deus, né? Para que assim nós consigamos ser cada vez mais educados, mais amorosos uns com os outros, né? E é isso. Vamos praticar muito a misericórdia, porque só nós praticando a misericórdia é que nós consigamos conquistar a misericórdia do nosso Salvador. E nós conquistando a misericórdia do nosso Salvador, nós vamos então conseguir ir morar no seu reino, que essa foi a grande e maravilhosa promessa que nosso Senhor Jesus fez. Mas então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. E assim que Deus permitir, eu estarei postando então a sequência deste vídeo. Pode acontecer que entre meio um vídeo e outro dessa sequência desse curso, eu esteja postando um vídeo de dicas sobre CNC. Vou estar desenvolvendo muitas coisas importantes sobre a dica CNC e vou estar postando também. Mas é isso, pessoal. Que fique todos com Deus e até o próximo vídeo então.